Bom, é isso então, tropinha. Vamos lá naquele modelinho. Vamos começar nosso react reagindo aqui a um videozão aí do canal Camisa 30. A treta que fez Durant e Russell Westbrook se odiarem, mano. Só bora, vamos pro play aí, Eles mano. são dois dos melhores jogadores deste milênio. Juntos, deveriam formar uma dinastia e conquistar vários títulos. Mas após várias decepções nos playoffs, o que veio depois foram provocações, indiretas e muita tensão. Essa é a história da relação de amor e ódio entre Kevin Durant e Russell Westbrook. Cara, e de como mano, eles passaram de companheiros de equipe a dois inimigos. E baixar aqui esse Homem-Aranha, esse God of War na Steam aqui e mostrar pra esse cara, velho. Em 2007 a 2009, o Oklahoma City Thunder selecionou 3 dos 10 melhores jogadores dessa geração, em drafts consecutivos. Depois de escolher Kevin Durant e se mudar para Oklahoma em 2008, a franquia também adicionou Russell Westbrook, James Harden e Serge Ibaka. Mano. O trabalho feito nesses 3 anos foi como ganhar na loteria 3 vezes seguidas. Mas desde o início, o processo teve suas dores de crescimento. Russell Westbrook, Kevin Durant e James Harden, mano. A pergunta é, eu já vou começar deixando aqui já padrão que tá polêmica esse rolê aqui, mano. A pergunta é, você tem Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden e Serge Ibaka, mano. Deixem no chat aí ou nos comentários o porquê que esse time não deu certo, tropa. Já deixem aí, mano, o porquê você acha que esse time não deu certo e que esses caras, infelizmente, não conseguiram ser campeões da NBA. Deixa aí, mano. Bora, já vamos lá. Ó, troquei de vídeo sem querer. Ah, não, mano. Ó esse cara maluco. Pera aí, que a gente já vai voltar aqui, ó. Aí, tudo numa boa, mano? Depois de escolher Kevin Durant e se mudar para Oklahoma em 2008, a franquia também adicionou Russell Westbrook, James Harden e Serge Ibaka. O trabalho feito nesses 3 anos foi como ganhar na loteria 3 vezes Todo mundo aí tava no auge, então, mano. O processo teve suas dores de crescimento. Durant e Westbrook tinham apenas 20 anos. Calma, já voltou. E era claro que encontrar equilíbrio entre os dois exigiria tempo. Esse cara aí querendo que eu reaja a esses joguinhos do Bulls aí já entra automático aqui, que nunca havia sido um armador em tempo integral. Russ liderou a liga em turnovers como novato e o Oklahoma City Thunder venceu apenas 23 jogos. Mano. Com as chegadas de James Harden e Serge Ibaka, o Thunder se transformou em uma potência, vencendo 50 e depois 55 jogos nas 2 temporadas seguintes. Mesmo assim, meses antes da campanha que os levaria às finais da NBA em 2012, os primeiros sinais de atrito começaram a aparecer. Durante o jogo em dezembro contra o Memphis Grizzlies, a tensão aumentou quando Durant tentou acalmar um irritado Westbrook após ele gritar com o companheiro Tabu Sefolosha por hesitar em arremessar uma bola de 3 livre. Durant e Westbrook discutiram e a briga terminou com Russ afastando a mão de KD. A cena não pegou bem, ainda mais porque o Westbrook terminou a partida com 0 acertos em 13 tentativas, enquanto Durant marcou 32 pontos e salvou o Thunder na vitória por 98-95. Após o jogo, Durant comentou com pessoas próximas que queriam uma reunião com o gerente geral Sam Presti para discutir suas dúvidas crescentes sobre o Westbrook. Mas essa reunião nunca aconteceu e Durant decidiu continuar acreditando na promessa de que eles ainda conquistariam um título no mesmo time? Pelo restante da temporada de 2012, assim você fala, tipo, tudo parecia estar nos trilhos. Deles tretarem? Antes que eu saiba não, assim, a ponto de ser treta igual foi depois, né, dos caras saírem. Formado por Durant, Westbrook e Harden. O Thunder dominou nos playoffs, varreu Dirk Nowitzki e o Mavs, passou por Kobe e o Lakers em 5 jogos, e depois venceu o Duncan e o Spurs em 6 partidas, chegando às finais de NBA contra o Miami Heat. Apesar de Durant fazer uma série absurda, com média de 30 pontos e 55% de aproveitamento, e o Westbrook também brilhando. É que é aquilo, né? Deixem também aí, tropa, no chat, nos comentários e tal. Entre aí, vou colocar os 3, né? Russell Westbrook, Kevin Durant e James Harden, quem você acha que entre eles ali é o que mais tem, assim, jogo, né? É o melhor jogador entre os 3. Eu não sei, na minha opinião, posso falar nele aqui, mas na minha opinião é o Kevin Durant. Deixa aí, mano, nos comentários, no chat aí, qual dos 3 vocês acham que, assim, deveria já puxar a responsa ali como franchise player, o cara decisivo do time, tá ligado? E que era o melhor jogador entre os 3. Na minha opinião, assim, posso estar errado, é só apenas da minha opinião. Eu acho que era o Kevin Durant, tá ligado? Com 27 pontos, 6 rebotes e 6 assistências por jogo, James Harden Westbrook, pô, não, real, Westbrook, mano. Série, e nessa época do Westbrook, não era, tipo assim, igual, não tinha Curry ainda, né? Tipo assim, Curry já era draftado, mas não era o Curry que a gente conhece ainda. Então, tipo assim, a bola de 3 ainda era um detalhe, né? Não era uma coisa tão forte. Da NBA. Poucos dias antes do início KD da temporada no BJ é embaçado, mano. Então, pra mim o KD, mano, era disparado ali. Isso aqui foi loucura, mano. Isso aqui foi loucura. Terem trocado esse James Harden foi loucura, mano.
E teve muita gente que comemorou, hein? Teve muita gente, inclusive LeBron James do Twitter aí, ó, comemorando, porque sabia que ia ser um rival ali que não ia ter mais tanta força, né, mano? Considerou um insulto. Por causa de apenas 4 milhões, o Thunder perdeu um futuro membro do Hall da Fama e recebeu praticamente nada em troca. Mesmo cometendo um erro colossal, a equipe ainda era forte. Afinal, ainda tinha o Russ e KD. Em 2013, o Thunder venceu 60 jogos e teve o melhor ataque da liga. Mas durante a primeira rodada dos playoffs, uma colisão com Patrick Beverley fez com que Russell Westbrook rompesse o menisco, ficando fora do restante da temporada. O OKC ainda conseguiu vencer menisco é igual a lesão do Ronaldo Fenômeno no mas foi eliminado logo depois pelo Memphis Grizzlies. The season on the line and the Thunder on the brink of extinction. Kevin Durant looked like he had the weight of the world on his shoulders, and while we're used to the guy making Superman-like plays, he has clearly found his kryptonite in the Memphis Grizzlies. Acho que tá suave o volume agora pra vocês. 21 shots. Deixem aí, mano, se tá bom o volume e tal. Every single game, every one of these games came down to the last few minutes, and it was unfortunate that we didn't come out on the winning side. Com Westbrook passando por 3 cirurgias no joelho e perdendo metade da temporada de 2014, o Thunder precisou que Durant jogasse em modo Deus, apenas para garantir uma vaga nos playoffs. E foi exatamente o que ele fez, com média de 35 pontos, 7,5 rebotes, 6,3 assistências, sem o Westbrook. Mano, e ele voltou sinistro, porque é uma lesão no menisco. Mano, você voltar ainda igual o Westbrook foi atropelado pelo Miami Heat em rede nacional logo no primeiro jogo com ele de volta. Depois de perderem mais 2 jogos, com Durant e o Westbrook jogando de forma extremamente individualista, KD começou a se preocupar que o processo de readaptação com o Westbrook pudesse prejudicar suas chances de ser MVP. Pizza e pipoca pra esse... Não, aí pega bem demais, mano. Já pega pizzinha, pipoquinha, bolachinha ali, mano. O Thunder começou a vencer novamente, terminando a temporada com 59 vitórias. Com média de 32 pontos por jogo, Durant finalmente conquistou o prêmio de MVP. Em um dos discursos de MVP mais marcantes da história. E o KD não tem como, mano. É um cara... emoção, especialmente ao agradecer sua mãe. O cara arremessa, o cara dancava, tinha cross, tá ligado? E a altura dele, mano. KD tem uns 2,10, 2,11, mano. Esse discurso foi foda, mano. Quando chegou a hora de agradecer os companheiros, Durant deixou o Russell por último. Inclusive, quem quiser, tropa, tem um filme, se eu não me engano, eu não lembro se é dublado, se eu não me engano tem só com legenda, mas é sobre o Kevin Durant, sobre a história dele, mano, dele, do irmão dele, né, e mostra até porque ele usa o número 35, deixa aí se você sabia disso, mano. Kevin Durant usa a camisa 35 porque um treinador dele do colégio, se eu não me engano acho que é do colégio dele, ele foi assassinado e o cara tinha 35 anos na época, tá ligado? E por isso o Kevin Durant usa a camiseta 35, mano. Tem até no filme, mostra isso. É um filme que eu não lembro se tem dublado e tal, mas eu sei que pelo menos legendado tem. Que mostra a história dele, do irmão dele, né? Que eles jogavam basquete. E passa até da questão da mãe dele, deixando de comer pra dar ali comida pra eles no jantar. Meu, e assim, é bem emocionante, bem pesado o que esse cara passou pra poder chegar na NBA. Então assim, mano... Entre, lógico, né, tretas e coisas, polêmicas da NBA, mas assim, fora isso, mano, o cara passou uma história muito sinistra pra conseguir chegar na NBA, mano. Seu armador. Tem a história do LeBron, mano? Se eu não me engano, tem também. Mas é o mesmo rolê, não tem dublagem, é legendado. Mas na verdade, acho que do LeBron, se eu não me engano, já começa com ele no high school, já. Quando ele já era prospecto, tá ligado? Que mostra da revista lá, quando ele apareceu naquela revista famosa de basquete. Com o novo Nissan Kicks, você tem tecnologia e segurança. E se eu não me engano, é legendado também, não tem dublado. Não sei por que não tem dublagem, mano. Monitoramento inteligente de ponto cego. Oh, mano, para de falar mentira. Pode pesquisar aí, seu bagre. Você vai ver, mano. Kicks, attitude to disrupt. Não tem nem... Olha esse cara, mano. Traíra. A temporada de bagre demais. Porém, os papéis se inverteram. Dessa vez, foi Durant quem perdeu a maior parte do ano por causa de uma fratura no pé. Na ausência dele, o Westbrook foi completamente liberado, liderando a liga com média de 28 pontos por jogo. Mesmo assim, sem KD, o Thunder ficou de fora dos playoffs por apenas uma vitória. Apesar dos dois craques brilharem individualmente, era evidente que o Thunder seria realmente esse uniforme do em 2016, é muito bonito, mano. No 8º ano da parceria entre Durant e Westbrook, tudo indicava que aquele seria o ano deles. Sob o comando do novo técnico Billy Donovan, que substituiu o incompetente Scott Brooks, o OKC finalmente esse cara fala que é fã da NBA, mas tô começando a desconfiar. Explorando o pick and roll entre Russ e KD. Com o surgimento dos Stat Bros, Steven Adams e Enes Kanter, além da evolução esse Enes Kanter teve que vazar, mano, dos Estados Unidos. Ele foi ameaçado, mano. Com 55 vitórias e o segundo melhor ataque da liga. A relação entre Russ e KD parecia estar no auge. Quando Durant foi introduzido no Hall da Fama de Oklahoma, ele escolheu Westbrook para apresentá-lo. Esse Enes Kanter era um jogador muito bom, mano, porém lá da terra dele, daqueles coisas meio de bomba lá, alguma coisa assim, ameaçaram ele, mano, ele teve que sumir no mundo. Ninguém nunca mais
mais sobre onde esse cara foi parar. He's an idiot. Don't listen to this. He's an idiot. All right, that's what we got to say about that. He's an idiot. Mas ainda assim, não era como se as brigas entre as duas estrelas tivessem acabado. Depois de derrotarem os Mavs e avançarem para enfrentar o San Antonio Spurs, Russ e KD tiveram uma discussão acalorada à beira da quadra após uma falha defensiva. No entanto, eles rapidamente se acertaram e depois de 6 jogos, o Thunder venceu o Spurs e avançou para as finais de conferência, onde enfrentaria o melhor time da temporada regular de todos os tempos. Aí eles tiveram deles, mano. A histórica campanha de 73-9, parecia que o Russ e KD finalmente tinham encontrado o ritmo ideal, abrindo uma vantagem de 3-1 na série. O Warriors venceu o jogo 5 em casa, mesmo com Durant e Westbrook combinando para 71 pontos. No jogo 6, tudo indicava que o OKC estava a caminho de mais uma final, quando abriu 8 pontos de vantagem no último quarto. Mas então, tudo desmoronou. Mano, foi cabulosa demais, velho. Tá louco, mano. A atuação histórica de Klay Thompson, que acertou 11 bolas de 3, olha foram isso, os erros mano. do Thunder que custaram a vitória. O time cometeu 6 turnovers nas últimas 8 posses, 4 de Russ e 2 de KD. Olha lá, ó. Ainda havia o jogo 7, mas após um terceiro quarto desastroso, em que foram superados por 29-12, o destino estava selado. O OKC se tornou apenas o 10º time na história da NBA a desperdiçar uma vantagem de 3-1 nos playoffs. O Thunder simplesmente Mano, os caras lideravam por 3-1, velho. E a pergunta é, eles lideravam por 3-1 essa série do Golden, tomaram a virada, o Golden foi pra final, acabou tomando a virada pro Cleveland também, né? E a pergunta que fica, se o OKC tivesse passado nesse ano, de 2016 lá, será que o OKC ganhava do Cleveland, mano? Ou não? Será que Cleveland ganharia até mais fácil, né, do que foi ganhar do Golden e tal? Fica sempre aquele si, né, mano? Do time, a relação entre suas duas estrelas também começou a ruir. Durant passou a ter cada vez mais dificuldades em lidar com o estilo individualista de Westbrook, o famoso Hero Ball, e com o fato de que seu talento muitas vezes era ofuscado pela teimosia, pelos turnovers e pelos arremessos forçados contra marcações duplas. Mas não era como se tudo fosse culpa de Westbrook. Doideira, os maiores equívocos no basquete, a galera fica muito louca, mano. Os jogadores não podem atuar juntos porque só existe uma bola. Embora seja verdade que Durant, Westbrook eu vi lá a cena, por isso que eu falei, mano, calma, galera, foi boa a discussão e tal, mas beleza, era que o Oklahoma City nunca teve um sistema ofensivo de verdade. Você acha que o OKC ganhava fácil ou que o Cleveland ganhava fácil? Havia algumas jogadas bem coordenadas, repetidas ano após ano, e só. O ataque se resumia a alternar o foco. Uma posse para Russ, outra para Durant e outra para Harden, quando ele ainda estava lá. No fim da era Scott Brooks, quando Billy Donovan assumiu, o Thunder até desenvolveu o pick and roll entre Russ e KD. Mas se a jogada não funcionava logo no início, o time rapidamente voltava ao isolamento. Entre 2014 e 2016, o OKC foi o último da liga em número de passes certos por jogo. Oklahoma draftou talentos absurdos, mas nunca soube como encaixá-los. O Thunder nunca criou algo como triângulo ofensivo, que ajudou Michael Jordan a transformar seu domínio individual em títulos, nenhum ataque dinâmico e sem posições, como o que Eric Spoelstra usou para fazer LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh conquistarem campeonatos. Um bom sistema faz grandes jogadores sacrificarem o ego e as estatísticas, e recompensa esse sacrifício com vitórias. O Oklahoma nunca fez isso. Não dá pra dizer que o Thunder não fosse eficiente. Olha o KD, mano, olha esse step back dele, velho. Vinha do simples fato de que nenhum time conseguia parar suas estrelas no mano a mano, e da incrível capacidade que elas tinham de cavar faltas. Mano, o pior é que tá no automático os anúncios. Eu acho que se eu não me engano, é 3 ou 5 minutos por hora de anúncio. É no automático. Não sou eu que decido quando vai passar o anúncio, tá ligado? O que na época era a maioria das equipes da liga. Mas quando enfrentava um time eu sei que tem esse rolê, tipo assim, acho que 3 ou 5 minutos de anúncio por hora, tá ligado? Às vezes fosse como uma vaca que dá 100 litros de leite e depois mas é automático, tá ligado? Não sou eu que decido, tipo, apertei aqui e foi. Isolations forçados. Nossa, o Westbrook airballzão sinistro. Olha o Kyle Kuzma, mano, ali no Lakers, lembra como foi febre, mano? Quando o Kyle Kuzma foi draftado. Vocês lembram desse time? Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Julius Randle. Como é que esse time não deu certo? Afinal, nem ele mesmo sabia o que faria. Russell, se ele não sabia, a defesa adversária também não sabia. Isso mantinha um Thunder imprevisível e perigoso. Mesmo que Durant fosse o melhor jogador, era olha isso, mano. Olha essas dunks do Russell Westbrook, velho. Mas esse título nunca veio. E quando Durant se tornou agente livre em 2016, era natural que ele quisesse buscar outro caminho. O problema é que ele escolheu o pior destino possível. O time que acabou... Era natural que KD quisesse buscar outro caminho. Qual outro caminho? Apenas o time que tinha ganhado, tipo assim, tinha quebrado o recorde do Chicago Bulls de 92, eu acho. Se eu não me engano, tipo assim, o maior recorde de vitórias numa temporada regular. Apenas esse time o Kevin Durant buscou, tá ligado? O time já era muito forte. KD, que era, tipo, mano, tinha acabado de vir ali, acho que 1, 2, 3 temporadas atrás, tinha sido MVP. Mano, e o cara só foi pro Golden State Warriors, tá ligado? Tipo, ali zerou a NBA, mano. Foi, tipo assim, um período na NBA que, mano, todos os times começaram
tentar fazer panela, mano. Aí uns times ficou muito abandonado, eu acho que isso aí um pouco atrapalhou e atrasou um pouco o desenvolvimento da NBA. Porque alguns times ficaram abandonados, outros times ficaram muito fortes. Então, tipo assim, chegava os playoffs, você já sabia, você falava, mano, pô, esse time aqui ganhou, tá ligado? Porém, foi também quando muitos times com várias estrelas começou a pipocar, tá ligado? Chegaram aos playoffs, mano, perder pra um time que era mais simples ali, que não tinha uma estrela, os caras rodavam bastante bola e tal. E aí agora, né, que a NBA tá voltando. Que, tipo, voltando nesse ponto, que às vezes você não precisa ter um time formado, forrado de estrelas e você consegue chegar numa final. Por exemplo, o Indiana Pacers, pô, tem o Tyrese Haliburton, o Siakam, mas ambos não são uns caras assim, nossa, caramba, um LeBron James, um Kevin Durant, um Curry da vida. Mas, assim, são caras que rodam a bola, eles aparecem nos momentos que precisam e, tipo, fazem com que o time inteiro pontue, tá ligado? Eu acho que isso é bem mais importante hoje em dia do que você ter 2, 3 estrelas no mesmo time, tá ligado? Acabaram de derrotá-los nos playoffs e que tinha feito a melhor campanha da história da NBA. O Golden State Warriors. Uma semana antes de publicar no Lakers ele foi bagno, mano. Pelo amor de Deus. Do Players Tribune, Durant estava sentado em um restaurante com não aproveitaram muito, é real. O Brooklyn foi assim, você lembra, mano? O time do Brooklyn, pô, era muito panela. Mas então, KD simplesmente parou de se comunicar com seus companheiros. Ele enviou apenas uma mensagem curta para Russ, minutos antes o Trunks, salve, mano, Trunks, Westbrook monstro, Durant paneleiro, O Westbrook, talvez, se ele tivesse pensado igual o KD, ele teria ganhado um título. Foi, tipo assim, a lealdade dele, né? Um LeBron James, olha esse cara, depois do mano. anúncio, em 4 de julho, Westbrook postou uma foto de cupcakes com a legenda: Feliz 4 de julho, pessoal. A imagem era uma indireta clara para Durant. Quando Kendrick Perkins jogava no Thunder, ele costumava chamar de cupcake qualquer companheiro que estivesse sendo mole demais. Ou seja, Russ estava provocando KD e essa não seria a única vez. Vou vez. logo chamar esse bagre aqui de cupcake, mano, quando eu for jogar 2K com ele, mano. Logo depois, falar se tá sendo cupcake, mano, mole demais, mano. Alguns fogem, outros criam seu próprio caminho. Mais uma provocação direta. Mas Durant não ficou calado. Em uma entrevista para a revista Rolling Stone, ele minimizou sua relação com Westbrook, dizendo que eram apenas colegas de trabalho. Isso depois de, anos antes, chamá-lo de irmão e parte da família. Após seu primeiro jogo de pré-temporada com o Golden State... e não tem nem como. Isso aí, pra quem assistiu a série do Starting Five, viu, mano. Até nos jogos que tem, que nem foi o jogo de Denver contra Phoenix, mostra lá, né? Que a mãe do Kevin Durant vai assistir o jogo... E aí, tipo, ela chama o Russell Westbrook, ela... Ei, você não vai me dar oi e tal? Você não vai me dar um abraço? Que consideração é esse com a sua tia? Tipo, alguma coisa assim que ela fala, sabe? Meu, então assim, os caras eram muito parceiros. É que teve a tretinha ali, os caras ficou meio bolado, né? Grilado um com o outro. E aí os caras quis fazer meio... tipo, era só companheiro de equipe e tal. Mas os caras eram muito parceiros, sim, mano. Foi anos também, né? Jogando junto, não tem nem como, mano. Elogiar seus novos companheiros de equipe. Quando perguntaram a Russ sobre isso, ele esse jogou cara mais só tá sendo e a rivalidade aqui, começou a pegar fogo de verdade. Jogando mole, já vou logo lançar um direto. Tira esse paneleiro da tela aí, mano. Agora ele vai estragar as... Nossa, será, mano? Caraca, é foda, hein? That's cute, man. That's cute. Quando a temporada da NBA começou, o OKC enfrentou o Golden State logo no 5º jogo do ano. E antes do primeiro confronto como adversário... Caraca, é polêmica, essa é polêmica, mano. Para o jogo, usando essa aí é polêmica, tropa. Vocês acham que o Kevin Durant vai fazer bem pra esse time do Houston? Ou não? Vocês acham que vai ser mais um flop, como foi, tipo... no Brooklyn, no Suns, não que foi um flop, né, mas assim, não deu certo e acabou, tipo, meio que estragando o time ali, foi uma perca de tempo. Deixa aí, mano. Será? Fotógrafo oficial. Mesmo que ele nunca tenha admitido, quente, essa daí é polêmica, mano. Essa aí é que polêmica, é um fotógrafo entusiasta e até chegou então, e a galera, se eu não me engano, as maiores apostas pra final do Oeste esse ano tá no OKC e no Houston, mano. Por 26 pontos. A Guidry, esse cara tá louco, mano. A segunda vez em que os dois Josh Giddey nem recuperou o tornozelo ainda, mano. As coisas não melhoraram muito para o Westbrook e o Thunder. KD marcou 40 pontos contra 27 de Westbrook e o Golden State venceu por 20. Aí não tinha nem como parar, pelo amor de Deus, gente. Se aproximou para falar com seu ex-companheiro, Russ foi flagrado pelas câmeras xingando por ter cumprimentado Durant. Após a partida, quando perguntaram se ele e Durant ainda se falavam, Westbrook respondeu de forma direta. Westbrook é além da... O terceiro confronto da temporada de 2017 aconteceu em real, mano, média de triple-double, mano. E foi a primeira vez que KD voltou ao Oklahoma. Mas que ele joga muito, eu amo esse cara, não, ele joga, não tem como, mano. Hostil, mas não havia como... Mas é paneleiro demais. Mano, eu não sei porque o Automod, ele tá bloqueando o paneleiro, velho. Cupcake já havia se tornado um termo muito familiar entre os torcedores do Thunder. E junto com inúmeros cartazes, xingamentos e placas de papelão com cupcakes desenhados, os fãs vaiaram KD toda vez que ele tocava na bola. No entanto, quando o jogo começou, tudo parecia ser apenas sobre mano, já vou logo chamar esses caras de cupcake no 2K, mano. E os dois se envolveram em uma briga claramente pessoal. Depois, no terceiro quarto, a
após um tempo pedido, Westbrook não teve nada de bom a dizer para KD. Eu dava uma mordida nesse cupcake. Da quadra. Mas mesmo que ele tenha vencido a discussão, não venceu o jogo, já que Golden State derrotou facilmente o Thunder pela terceira vez consecutiva. Não tinha nem como, facilmente, gente. Os dois ex-companheiros, agora rivais, não precisaram esperar muito pra se ver novamente. Time do já que ambos foram selecionados para representar o Oeste no All-Star Game de 2017 em Nova Orleans. E foi o mais constrangedor possível. KD e Russ costumavam viajar juntos para o All-Star, sentar lado a lado no vestiário e dividir momentos de amizade. Agora, um deles pediu para ficar ao lado oposto para limitar ao máximo qualquer contato. Os jogadores que estavam com eles descreveram o clima do vestiário dos treinos como dolorosamente silencioso e desconfortável. Até mesmo no Media Day de sexta-feira, Westbrook chegou atrasado. Salve, mano, vai lá no Vic, como é que você tá, monstro? Perguntas ao lado de Durant. Quando finalmente apareceu, inevitavelmente teve que responder questões sobre Kevin, mas a estratégia de Westbrook ficou clara rapidamente. Ele desviava todas as perguntas para o RMS, como é que você tá, monstro? Caraca, já pensou que pesada, mano? No entanto, quando o jogo começou, o instinto falou mais alto, e tudo foi esquecido por um breve momento. Quando Westbrook entrou em quadra no meio do primeiro quarto, não levou nem um minuto para ele lançar aquele olhar para KD. O mesmo olhar de tantas jogadas antigas. Durant cortou pela linha do garrafão, Westbrook passou a bola, cortou por trás e Durant devolveu com um passe por cima, resultando em uma enterrada de Russ. A arena explodiu. Por aquele breve momento, tudo parecia ter voltado ao normal. Todos comemoraram. O gelo finalmente havia sido quebrado e o clima pesado desapareceu. Mas durou apenas 82 segundos, o tempo exato em que a dupla esteve em quadra junto. There was a nice alley-oop you threw in the late first quarter, and the recipient was wearing 0. What did you think about that play? It's a great basketball play. He was open, so I threw him the lob. That's all that happened. He just threw a lob. It's basketball. Yeah. That's it. No high fives, nothing. Did you see? Olha como o Russell Westbrook parecia novo aí ainda, né, mano? Pensar que, tipo assim, são quase 10 anos atrás, Kevin não jogou por causa de uma lesão. Alguns meses depois, Russ conquistou o prêmio de MVP após terminar a temporada com média de triplo-duplo. Olha lá, média de triplo-double, mano. Triplo-duplo, velho. Tá louco, velho. Essa temporada ele jogou muito com o time que tinha, tá ligado? Jogou muito. KD finalmente conquistou o que sempre quis, seu primeiro título da NBA com o Warriors. Mesmo assim, a rivalidade não tinha acabado. O mundo não estava pronto para deixar isso para trás. You're Russell Westbrook. You have to look in the mirror now, more so than ever before, particularly because Kevin Durant is now a champion. Peyton Manning, inclusive, aproveitou o palco do ESPY Awards de 2017 para cutucar os dois e reacender o fogo da treta. Our gymnastics team was so dominant that Kevin Durant told me he wants to play for them next year. Quando a temporada de 2018 começou, KD jogou sua segunda partida de volta ao OKC. Dessa vez, a torcida não foi tão hostil, apesar de existirem alguns cartazes de cupcake nas arquibancadas. Olha isso, mano, a galeria dos cartazes, a atenção ainda era visível. Contudo, durante o restante da temporada, a rivalidade parecia adormecida. No All-Star Game de 2018, a energia era completamente diferente. KD chegou a falar coisas positivas sobre o Westbrook e até admitiu que ele foi o culpado pela situação entre os dois. Durant também elogiou uma das enterradas favoritas do Westbrook quando foi perguntado sobre isso, mesmo sem citar seu nome diretamente. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas apesar de tudo que havia passado, a rivalidade entre Russ e KD não morreu. O principal motivo disso foi a mídia social. Durant já era conhecido por se envolver em discussões no Twitter e no Instagram. Mas é aquilo, e na primavera de 2018, foi uma coisa ele meio curtiu uma publicação dizendo que Russ era o motivo de sua saída. Isso foi criancice, né? Não sei dizer se foi isso, mas... curtir aquele comentário foi um acidente. Algo que ninguém acreditou. O que piorou a situação foi o fato de seu irmão e pessoas próximas também postarem coisas negativas sobre o Westbrook. Em 2019, mano, daqui a pouco eu tô colando ninguém mais falava sobre isso, o sempre barulhento e polêmico Stephen A. Smith reacendeu o assunto, dizendo que o Westbrook nunca acreditou na capacidade de liderança. Monstro, Durant. Um vendido, Bem ou mal é foda, né? Porque fica aquela coisa, será que valeu a pena pro KD sair, mano? Talvez se eles estivessem nesse OKC, mano, eles teriam ganhado ainda, tá ligado? He wasn't viewed as the leader. I was like, what were you talking about? I mean, I know just because you're the best player don't mean you lead. He said he was the best player. They said, but it was hard for Russell Westbrook to follow him because KD, the man that you see right now, was a boy back then. And Russell Westbrook came in a man. Um ano depois, Durant apareceu no podcast All the Smoke, reacendendo ainda mais a rivalidade. Continuando o react aí, Cupcake. Bora não? Eu vou mandar mais uns 2 reactzinhos e aí depois a gente vai pro 2K, mano, mais tarde. Ó, dá pra trazer 2K depois, Fortnite. Em 2021, Durant participou de outro podcast e deixou de mencionar só ele que arremessava, mano. De equipe que já teve. Top 5 players you ever played with? Kyrie. James. Steph. Caraca, ele não vai mencionar Clay.
Yeah, I'm gonna go Serge Ibaka. Damn. Mano! Ele falou os 5 melhores companheiros de equipe que ele teve, ele não mencionou o Russell Westbrook, velho. Como diria o Mano Van, esse cara tá louco, mano. Parou. Para, motorista, que eu quero descer, mano. Nem os caras acreditaram, mano. Tá louco, velho. Kevin Durant falar os 5 melhores companheiros de equipe que ele já teve em toda a carreira. Ele não mencionar Russell Westbrook. Parou, mano. Tá louco. Esse cara tá louco, mano. Parou, mano. I thought somebody else was going from LA. No entanto, nos últimos anos, parecia que os dois finalmente tinham enterrado o machado Lakers em playoff de 2023. Agora eu gostei. Em uma série entre Agora Los eu gostei, Angeles Clippers mano. de Russell Westbrook e o Phoenix Suns de Kevin Durant. KD só teve elogios ao seu Lakers em 5. Retired, people gonna really tell the truth about how they feel about his game right now. It's a fun thing to do is to make a choke out of Russ, but he you know, the way he's been Só faltou ele colocar o Devin Booker como melhor companheiro de equipe, que ele já teve Após top o jogo 5. 4, quando Westbrook marcou 37 pontos, Durant declarou que respeitava muito o esforço e a intensidade de Russ. Apesar de ainda ter rolado algumas provocações durante a série, o clima era completamente diferente. Competitivo, mas respeitoso, sem o rancor que marcou os anos anteriores. Eles até se cumprimentaram no túnel depois da partida, selando um momento e agora já tá tudo de boa, né? Tipo, já tá tudo tranquilo. Seja definitivo. Agora já tá tudo tranquilo entre eles, tipo, nessas últimas temporadas deu pra ver, tá ligado? Mas assim, que foi uma questão, tipo, até meio criancice, né, talvez. Foi, eu acho, na minha opinião foi, mano. Deixem aí o que vocês acharam, tipo, essa treta que teve do Russell Westbrook e do Kevin Durant, né, lá em 2016, mano. Foi bagulho meio que de criancice ali, eles poderiam ter abafado ali, resolvido ali mesmo, sem ter toda essa coisa de troca, tudo mais, e depois toda a repercussão que teve, né. E eu acho que foi mais criancice do que em si uma treta, assim, que você fala, nossa, caraca, mano, os caras tretou muito, tá ligado? Se fosse na época do MJ, o cara tinha sentado um soco na cara do maluco, velho. Tá louco, mano.